Juntamente da obesidade e diabetes, a hipertensão arterial é uma doença sistêmica que acomete milhões de pessoas no mundo. Sejam muito bem-vindos! Somos o projeto Fisiologia para Todos e esse é o segundo vídeo da nossa série. Hoje abordaremos o conceito de pressão arterial, método de verificação, fatores de risco para a hipertensão, prevenção da doença, dentre outros. Fique conosco! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a pressão arterial e entender como essa medida é fundamental para a nossa saúde. Você sabe qual a importância da saúde cardiovascular para o equilíbrio do nosso meio interno? A pressão arterial não é apenas um número, ela reflete o equilíbrio delicado entre o funcionamento do nosso coração e a ação de nossos vasos sanguíneos, regulando esse fluxo. Em nossa jornada para conhecer a pressão arterial, é essencial compreender como medir com precisão essa variável fisiológica. Vamos explorar seus métodos de verificação e a importância da aplicação técnica adequada para sua aferição. O sangue sai do coração esquerdo e entra nas artérias sistêmicas. A pressão produzida pela contração do ventrículo esquerdo é estocada nas paredes elásticas das artérias e lentamente liberada através da retração elástica. Esse mecanismo mantém uma pressão propulsora contínua para o fluxo sanguíneo durante o período em que os ventrículos estão relaxados. Por esta razão, as artérias são conhecidas como reservatórios de pressão do sistema circulatório. Como podemos notar a seguir, a contração ventricular é a força que cria o fluxo sanguíneo através do sistema circulatório. Quando o ventrículo relaxa, a válvula aorta fecha, as paredes arteriais elásticas retraem, propelindo sangue para frente, em direção às pequenas artérias e arteríolas. Por sustentar a pressão direcionadora do fluxo sanguíneo durante o relaxamento ventricular, as artérias mantêm o fluxo de sangue contínuo pelos vasos sanguíneos. Podemos observar que a pressão arterial é maior nas artérias e diminui continuamente à medida que o sangue flui através do sistema circulatório. Na circulação sistêmica, a maior pressão ocorre na aorta e resulta da pressão gerada pelo ventrículo esquerdo. A pressão aórtica alcança 120 mm de mercúrio durante a sístole ventricular, que é a pressão sistólica, e depois cai a 80 mm de mercúrio durante a diástole ventricular, a pressão diastólica. A medida direta da pressão arterial é um método invasivo de verificar a pressão, que consiste na colocação de um catéter arterial que irá captar valores pressóricos de forma muito precisa. Observamos a utilização desse método no ambiente hospitalar, geralmente em pacientes em tratamento na unidade de terapia intensiva, que necessitam da verificação contínua dos valores de pressão. Outro contexto muito importante em que esse método é utilizado é no âmbito experimental, em laboratórios que utilizam animais como ratos para a realização de suas pesquisas. Esses animais são submetidos a uma cirurgia para isolar a artéria femoral, que será a fonte do registro da pressão, e também a veia femoral, que será utilizada para aplicação de drogas durante o protocolo experimental. Podemos observar que serão colocadas cânulas no interior desses vasos, que têm sua saída na superfície dorsal do animal. Dentre os materiais cirúrgicos, observamos guia e cânula. Aqui podemos observar o sistema de aquisição de dados, que inclui um computador para registro da pressão. Observamos pressão de pulso, pressão arterial média e frequência cardíaca. O registro é realizado de forma dinâmica enquanto durar o protocolo experimental. É possível observar no traçado a pressão máxima do animal, que será a pressão sistólica, identificada no ponto superior do traçado, e a pressão mínima do animal, que será a pressão diastólica, identificada pelo ponto inferior do traçado. Vamos assistir, a partir de agora, uma demonstração de medida indireta da pressão arterial. Os seguintes materiais e métodos são utilizados nessa aula prática. Primeiramente, observamos o esfigmomanômetro, onde destacamos
sua indicação de posicionamento sobre a artéria braquial. Também podemos observar o manômetro de pressão, graduado em milímetros de mercúrio. Esse é do tipo aneroide. Na outra parte do circuito, observamos a pera de insuflação, que por sua vez está acoplada à válvula de abertura e fechamento do circuito. É importante ressaltar que dentro da abraçadeira do tensiômetro temos um manguito de borracha, que será insuflado para a obstrução do fluxo sanguíneo, que é necessária para a determinação da pressão arterial. Essa trata-se de uma abraçadeira apropriada para a aferição de pressão arterial em um indivíduo adulto, com circunferência de braço entre 18 e 35 centímetros. Na sequência, podemos visualizar o estetoscópio, com suas olivas de borracha, as hastes condutoras e, finalmente, o diafragma. Acompanhemos a partir de agora uma demonstração de tomada de níveis pressóricos através dos métodos palpatório e auscultatório. Uma medida indireta da pressão arterial. Iniciaremos pelo método palpatório. O voluntário está sentado confortavelmente, o braço no nível do coração. Vamos posicionar a braçadeira um pouco acima da prega antecubital. Inicialmente, vamos localizar o pulso radial do voluntário com o indicador e médio. Agora, fecharemos a válvula da pera de insuflação e gradualmente vamos inflar a braçadeira. Inicialmente a 20 milímetros de mercúrio. O pulso radial ainda é palpável, 40 milímetros, 50, ainda tem pulso, 60, 70, o pulso ainda continua, 80, 90, ausência de pulso, vamos 20 milímetros a mais. Agora, vou liberar a válvula e detectar o retorno do pulso radial. O pulso retorna em aproximadamente 90 milímetros de mercúrio. Essa é a estimativa da pressão sistólica. Nós agora, na sequência, faremos o método auscultatório, onde confirmaremos a sistólica e também tomaremos medida da pressão arterial diastólica. Eu estou posicionando o estetoscópio. O diafragma do estetoscópio vem na altura da artéria braquial. Novamente, vou fechar a válvula e inflar 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima do ponto estimado de sistólica, ou seja, até 120 milímetros de mercúrio. Agora, vou abrir devagar a válvula e detectar o primeiro ruído de Korotkov. Passei a detectar o ruído e agora a fase 5 de Korotkov para determinar a pressão diastólica, que passa a ser a partir de 60 milímetros de mercúrio. Com isso, finalizamos a medida indireta da pressão arterial. No voluntário em questão, ela tem 90 por 60 milímetros de pressão arterial, de sistólica e diastólica. Vamos entender como os ruídos captados durante o método auscultatório são produzidos, os chamados sons de Korotkov. Inicialmente, é importante lembrar que para a medida da pressão arterial deve ser imposta uma pressão externa maior que a pressão de sangue dentro do vaso. Essa pressão de obstrução é obtida pela insuflação do manguito ao redor do braço. Depois essa pressão é removida e o fluxo é restaurado. Vamos observar agora os eventos que ocorrem abaixo do diafragma do estetoscópio, ou seja, dentro do vaso sanguíneo. O esquema a seguir representa o interior da artéria braquial, onde o fluxo é representado pelos glóbulos vermelhos. Em condições normais, sem aceleração do fluxo e sem obstrução do vaso, o fluxo ocorre em lâminas que correm alinhadas, como está representado pelas setas que aparecem na sequência. Esse fluxo laminar é silencioso.
Entretanto, quando ocorre a obstrução do fluxo e depois essa pressão é liberada, o fluxo é restaurado em jatos, que colidem contra paredes internas do vaso, gerando os sons de Korotchkov, audíveis com estetoscópio. Ao final, a artéria volta ao seu diâmetro normal e as linhas de fluxo voltam a se organizarem e o fluxo se torna silencioso novamente. Agora, com a compreensão do que é pressão arterial e de como medi-la, podemos comentar alguns aspectos sobre seu principal distúrbio, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, definida por níveis pressóricos constantemente elevados. Devido à sua alta prevalência e grande impacto clínico, falaremos sobre seus fatores de risco e prevenção. Entre os fatores de risco, podemos destacar a obesidade, o sedentarismo, o consumo de álcool e o elevado consumo de sódio. Medidas preventivas podem ser adotadas, como por exemplo, em relação à alimentação, a dieta DASH. Esse tipo de dieta se caracteriza pelo favorecimento do consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura e cereais integrais, em detrimento do consumo de doces, bebidas com açúcar e carnes vermelhas. Quanto ao sedentarismo e obesidade, a prática de atividades físicas, acumulando pelo menos 150 minutos por semana, demonstra ser importante para o controle dos níveis pressóricos, reduzindo também de maneira significativa a mortalidade dos hipertensos. Na verdade, a combinação de uma dieta equilibrada com a adoção de um programa de exercícios físicos bem estruturado apresenta-se como um importante coadjuvante para o tratamento da pressão alta, mas também como uma excelente estratégia de prevenção para o desenvolvimento de hipertensão arterial. O exercício físico é um grande aliado para a sua saúde cardiovascular. O sedentarismo contribui para o desenvolvimento de diversas doenças sistêmicas, como obesidade, hipertensão, aterosclerose, dentre outros. A prática do exercício físico regular ajuda o coração a ficar mais eficiente no bombeamento sanguíneo, visto que a atividade simpática é reduzida. É por esse motivo que a frequência cardíaca de um atleta em repouso é baixa, pois o coração não precisa realizar muito trabalho para bombear sangue. Além disso, o exercício físico regular auxilia no controle de peso corporal ao permitir maior metabolismo e uso de carboidratos e gorduras como fonte energética. O controle glicêmico também é modulado pelo exercício físico, reduzindo a resistência à insulina, fator importante para o desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Novos capilares são formados por meio da prática regular de exercício, fenômeno chamado de angiogênese. Isso melhora o fluxo sanguíneo e a troca de nutrientes. O cérebro também é um órgão que é afetado por meio do exercício. Ocorre aumento da neurogênese, além da liberação de endorfinas, que geram a sensação de bem-estar. Dessa maneira, ter uma vida ativa é importante para o coração, vasos e cérebro. Lembre-se que qualquer atividade física é melhor que nenhuma. À medida que encerramos nossa jornada de exploração sobre esse conhecimento, fica a reflexão que a pressão arterial é muito mais do que números em um monitor. Na verdade, ela é um reflexo de nossa saúde e equilíbrio. Mantê-la em níveis adequados é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Assim, fazer exercícios físicos e praticar hábitos alimentares saudáveis são estratégias poderosas para prevenir a hipertensão e os demais distúrbios cardiovasculares. Cuide bem de seu coração e até a próxima. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. Be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. Let's fall in love,
I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay and give you that